News. Agora são 7 horas e 36 minutos. Como eu prometi no bloco anterior, vamos falar de alimentação agora aqui no programa. Afinal de contas, está todo mundo sempre preocupado. Será que eu estou comendo bem? Será que eu estou me alimentando de uma maneira ideal para cuidar do meu corpo, para minha saúde mental? Isso tem a ver também. A Ana vai falar aqui com a gente. Ana Garcia, que é nutricionista, conselheira do Conselho Regional de Nutrição aqui do Paraná. Tudo bem, Ana? Bom dia. Bom dia, tudo certo. Eu achei muito engraçado esse tema hoje, antes do carnaval, né? Né? Mas vamos lá que a gente pode conter alguns danos aí nos próximos dias. Eu sei que tem muita gente a fim de chutar o balde, né? Nesse carnaval. E é natural, é a mesma coisa você chegar no fim do ano, vai passar o Natal, Ano Novo, e aí você acaba dando uma fugidinha, comendo um pouco mais, tomando algumas coisas e tudo mais. Mas quem realmente está na luta para ter um estilo de vida mais saudável, a pessoa tem que, claro, conter um pouquinho esse ímpeto, né? Porque às vezes um abuso muito grande desse pode fazer a coisa, enfim, pode fazer a maionese desandar. É por aí? É por aí, são esses detalhes que fazem toda a diferença num plano alimentar. Tem muitos pacientes que fazem certinho a dieta de segunda a sexta, comem só aquela saladinha, aquele frango. Chega final de semana, quer dizer, nem final de semana, quinta-feira já, né, à noite, e começa ali na cerveja, na bebida alcoólica. E quando a gente coloca isso numa média da semana, é como se essa pessoa tivesse furado a dieta todos os dias. Então, por mais que você esteja ali se empenhando, né, na maior parte do tempo, muitas vezes esses exageros vão perpassar, né, esses outros dias, e você não consegue perder peso, não consegue melhorar teus exames bioquímicos. Enfim, é nesse detalhe que a gente tem que cuidar. Você falou de bebida alcoólica, estamos aí, claro, no carnaval, e aí é natural que as pessoas vão curtir, tomar bebida alcoólica, tomar uma cerveja, tomar alguma coisa nesse sentido. Enfim, aproveitar e cair na folia. Só que ao longo do ano, muita gente tem o costume de tomar uma bebida alcoólica durante a semana, chega em casa estressado do trabalho, abre lá uma latinha de cerveja ou toma uma taça de vinho e tudo mais. Até que ponto a gente pode realmente ter esse hábito e até que ponto que esse hábito é um digamos assim, é um erro, porque as pessoas acreditam que uma tacinha de vinho todo dia pode, uma cervejinha um pouquinho pode, isso não faz mal nenhum. Isso é verdade? Até que ponto atrapalha? Como é que é essa questão da bebida alcoólica na alimentação das pessoas? Perfeito. Isso depende muito de cada pessoa. Sempre falo que nutrição depende de tudo, né? Mas as diretrizes que a gente tem na área da saúde nos passam qual que seria a dose, por exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, né? Para mulheres é um pouquinho menor durante o dia. E se a gente for ver que dose é essa, daria uma pequena tacinha de vinho. Quando eu falo taça, não é aquela taça até, né, o bico. Então, é uma taça bem pequena, ali menos de 100 ml, fica ali em torno de 60 ml, em torno disso. E a gente sempre fala para optar por vinhos que não são aqueles super doces, né, que tem alguma adição ali de algum outro produto. A dieta mediterrânea, que é uma das que a gente mais gosta da nutrição, ela fala sobre o vinho, por conta de várias funções que a gente tem ali da fermentação da uva. Agora, quando a gente pensa em outras bebidas alcoólicas, como a cerveja ela não traz nenhum benefício para nós. Desculpa quem tá ouvindo e quem gosta, né? É um balde de água de gelo logo cedo. Pois é. Mas a cerveja, por muito tempo, ela foi considerada como se fosse o pãozinho francês, né? Das bebidas alcoólicas. Justamente porque ela é muito rica de carboidrato. Então, se você tá ali cuidando da tua dieta e você tá consumindo 2, 3 latinhas de cerveja por dia, é como se você estivesse comendo mais de 3 pães franceses em uma jogada só. Meu Deus. Né? Então, ela acaba aumentando em muito as calorias diárias. Ou seja, é sempre um mito, né, que muitas vezes tem nessa coisa de alimentação, né? De que você combinar algumas coisas e tudo mais, e você acaba abusando. Por exemplo, eu ouço muita gente que frequenta academia, você se enche de ovo aí e tal, não sei o quê. Só que se a pessoa abusar também muito do ovo, o exagero é que joga tudo a perder, né? Exatamente. Na nutrição, a quantidade ela fala muito, né? Sobre o que seria algo saudável ou não. Então, nós nutricionistas, a maior parte, né, não gosta de demonizar os alimentos. Não vamos comer chocolate, não vamos nunca beber uma bebida alcoólica. Não, a gente entende que na rotina, né, que nós temos, é super viável você incluir esse tipo de alimento. Mas tudo vai depender da frequência, da quantidade e como que isso é introduzido na dieta.
Uhum. Por exemplo, vamos falar um pouco agora sobre quem realmente está nessa luta contra a balança. Então, a pessoa sempre acreditou em dietas. Eu já ouvi dietas do abecedário, umas coisas malucas. Eu falei, gente, como é que pode? Primeiro começa na letra A, depois vai a letra B. Já ouviu essa, né? Já, várias. Isso é uma tremenda bobagem, né? Isso não tem eficácia, pela letra do alimento, você ter algum benefício, né? Não. Na nutrição, eu não sei por que a gente ainda tenta procurar uma outra resposta, né? Porque a gente já sabe desde os primórdios da humanidade que o que funciona é comer comida de verdade e na quantidade correta. Então, quando a gente pensa nessas dietas malucas, que sempre surgem, né? E vão continuar surgindo, elas acabam sempre trazendo uma realidade que não condiz com a nossa rotina. Ela não é duradoura. Né? Então, quando eu penso em sucesso numa dieta, é você conseguir manter pelo menos 5% ali do peso corporal, né, que a gente teve durante esse período, por mais de um ano. Então, se você conseguiu perder teu peso, né, e conseguiu manter aquilo por um ano, opa, quer dizer que você teve sucesso na dieta. Acontece que essas, como você comentou, não tem respaldo científico. Geralmente a pessoa pode perder peso ali em poucos dias, mas logo ela ganha tudo em dobro. Então, acaba sendo um tiro no pé, né, basicamente. Agora, é importante a pessoa saber que ela precisa se alimentar. Porque tem gente que acha que não, eu tenho que cortar tudo. A pessoa, às vezes, eu conheço gente que ficou 2 dias sem comer. Não, eu preciso emagrecer, eu não vou comer, eu não vou almoçar, eu vou comer só uma bolachinha de manhã. Aí, à tarde, eu como mais uma coisinha assim. E de um tempo para cá, isso, comprovadamente, isso não é saudável. Até fala-se que você precisa manter o estômago sempre ativo, comer alguma coisinha a cada 3 horas. O que é o ideal para a pessoa fazer? Perfeito. Então, hoje, nos estudos mais recentes que a gente tem, nós não temos, assim, um relógio certinho. Tem que ser de 3 em 3 horas, tá? Então, para quem está nos escutando e gosta só de almoçar e jantar, né? Não pula ali o café da manhã. Não vou dizer que é o ideal, mas hoje a gente consegue trabalhar, né, de uma forma saudável, respeitando também a sua vontade, a sua fome e a sua rotina. O que a gente tem, né, de já evidências quanto a essa questão de como que você vai dividir ao longo do seu dia esse volume, é que tudo vai depender do teu gasto energético e, claro, né, da densidade calórica dos alimentos que você está consumindo. Então, hoje, as pessoas que eu vejo que mais comem de uma forma saudável, elas comem bastante. Comem um super bowl, né? Um super pote de salada na hora do almoço, com frango, né? Com um molho gostoso. Comem fruta e iogurte. É igual você comentou. A pessoa come e come bem, né? Então, hoje, se você tem um acompanhamento profissional, dificilmente ele vai tirar de você os alimentos, vai restringir. Não vai passar fome, né? Não. Tem muitas pessoas até que brincam comigo e falam, nossa, Ana, depois que eu comecei a dieta, eu tô comendo mais? Como é que pode isso? E é justamente por conta da densidade desses alimentos, né? E de uma escolha correta. Sobre salada que você falou, é sempre uma coisa que... eu não gosto de comer salada. Salada é sempre complicado quando a gente vai falar. Né? É difícil você, quem nunca comeu, começar a ter o hábito de comer salada. E uma vez uma profissional me falou que você inserir algo crocante, e é por isso que muitas saladas têm aqueles crótons, né? São aquelas torradinhas, ou às vezes a pessoa até coloca uma farofinha ali, e esse tom da crocância faz o seu organismo achar mais gostoso a salada, né? Então é uma dica interessante isso, né? É uma dica muito boa. Eu vou ser bem sincera com os nossos ouvintes. Eu odiava salada antes de entrar na faculdade de nutrição. E quando eu aprendi a fazer uma salada gostosa, hoje eu como por prazer, né? Não é por obrigação. É que quando a gente pensa em salada, muitas pessoas associam assim, uma alface ali murcha, tadinha, no prato, sem tempero, né? Como se fosse aquilo. E não, igual você falou, a gente pode adicionar legumes assados, os croutons, a gente pode adicionar sementes que também dão essa crocância, semente de abóbora, girassol, chia, enfim. A minha dica para quem tá nos escutando é assim, coloca tudo que você gosta num bowl. Mas, né, digo, de frango, ovo, cenoura, alface, faz um molhinho gostoso ali de mostarda e mel, eu duvido que você não vai gostar de comer salada. Café da manhã, vamos lá. Tem que tomar um café da manhã reforçado, não tem que tomar um café da manhã reforçado. Por exemplo, quem faz exercício, tem muita gente que sai 7 horas da manhã e vai para academia. E aí a pessoa acha que não, tem até uma coisa de
de exercício, como é que é? Enfim. Fazer em jejum, né? O De em físico. jejum, em jejum e tal, mas enfim, tinha um outro nome, até que eles estavam tão é o nome da moda aí agora. Mas você ir pra academia sem colocar nada na barriga, você vai fazer em jejum. Isso é bom, isso é ruim. O café da manhã geralmente tem que a pessoa, tá na hora do café pra muita gente acordando ligado aqui na Rádio T com a gente. Mas é a hora da pessoa caprichar bem ou tem que ser uma coisa mais leve? O que você recomenda? Geralmente a gente fala que o café da manhã é sim uma das refeições mais importantes, né, do nosso dia, mas como eu comentei, a gente não tem nenhum estudo que fale que a pessoa tem que comer o café da manhã para ser saudável, né? Geralmente as pessoas que comem café da manhã, elas são mais saudáveis. Isso alguns estudos têm nos mostrado. Talvez pela rotina, talvez pela forma como essa pessoa faz a distribuição de calorias ao longo do dia. Então, assim, se você tem esse tempo hábil, se você consegue sentar à mesa, comer algo de manhã, é a nossa recomendação, né? Uma refeição completa. O cafezinho, né, que é o nosso típico brasileiro, um pão com algum recheio gostoso, como um ovo, né, um queijo, algo ali que dê uma equilibrada no carboidrato do pão, e uma fruta. Geralmente é o que a gente passa, né, dependendo da dieta e do gosto do nosso paciente. Quando a gente pensa em uma pessoa que faz exercício físico, aí depende muito da estratégia que ela quer. E por isso que a gente precisa ter um acompanhamento profissional e entender quais são os objetivos dela. Tem muitas pessoas que fazem exercício em jejum e veem benefícios com isso. Mas tem outras pessoas, como é o meu caso, que se eu for na academia em jejum, eu vou cair dura na academia. Pois é. Né? Então, assim, eu sei que eu preciso comer melhor. O carboidrato é a nossa energia, né? O que seria o pãozinho, uma banana. Então, a gente precisa ter uma boa reserva. E quando eu digo uma boa reserva, não é ali só dos 30 minutos antes, tá? É o que você comeu no teu jantar, no dia anterior, o que você comeu no teu lanche do dia anterior, que é essa reserva que a gente tem de carboidrato. E além dela, é sim importante a gente ter ali uma boa refeição antes do treino. Isso eu tô falando para pessoas que não são atletas, né? Pessoas como nós, que vão na academia, querem ter uma vida mais saudável, querem perder um peso. Para essas pessoas, esse é o recomendado. Então, você ter uma alimentação correta, né, durante toda a semana, para ter esse aporte de carboidrato e de energia. E pertinho ali do teu treino, você sim comer alguma coisa também com esse carboidrato, para você dar aquele up ali de energia máximo para o treino. Você falou do pão. Sim. Ai, o pão. Eu adoro pão. Eu sou daqueles, um pãozinho francês é tudo de bom. Mas apenas trocar o pão por pão integral resolve? Não, ainda mais dependendo de qual for o objetivo. O pão integral, primeiro, a gente tem que olhar no rótulo, tá? Muitos deles têm a farinha branca como principal ingrediente, ou seja, não é um pão integral que você está comprando, né? Então, essa é a primeira dica. Segundo, se a gente vai trocar por um pão com fibras, legal, né? E as fibras realmente são saudáveis, elas têm vários benefícios para a nossa saúde, inclusive no controle de colesterol, triglicerídeos. Mas o que acontece? Muitas pessoas querem perder peso. E aí elas trocam o pãozinho branco pelo pão integral. Muitas vezes o pão integral vai ter mais calorias do que o pão branco, né? Então tudo vai depender da nossa estratégia. Às vezes a pessoa não gosta do pão integral, está trocando por conta da dieta, mas ela não percebe que essa troca não tem sido inteligente para esse caso, né? Sim, tudo que tem fibras, eu diria que é mais saudável, tá? O pão integral seria mais saudável nesse aspecto. Mas por isso que eu falo que a nutrição tudo depende. Não tem pra que você fazer essa troca, se forçar a comer esse pão que você não gosta de manhã para uma suposta perda de peso. Isso vale pro arroz? Trocar o arroz normal pro arroz integral? Exatamente. Então, assim, eu gosto de sempre intercalar, né? Come um dia um arroz branco, no outro integral. Sempre que possível adicionar sem fibras na dieta. Mas se o meu paciente, ele não gosta, não tem esse hábito, não há por que forçá-lo a comer a fibra dessa forma. Não há nenhum benefício adicional. A gente consegue adicionar essa fibra de outras maneiras. 7h50, a gente tem um intervalinho. A gente volta já conversando aqui com a Ana para te dar dicas aí se você está realmente nessa briga eterna, né? Praticamente com a balança. E não dá certo, isso que eu faço, eu continuo assim, assado. Enfim, você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Tem alguma dúvida para tirar aqui com a Ana? Aproveite esses minutinhos finais que ela continua com a gente até as 8 da manhã para falar um pouco sobre alimentação saudável. E depois do intervalo eu vou perguntar um pouco sobre para quem tem filho em casa. E a alimentação infantil também é um dilema, né, de muita gente, né? Como é que eu faço para meu filho comer um pouco mais coisas saudáveis e ir introduzindo coisas ao longo da dieta dele? A Ana vai dar dicas aqui para você. Voltamos já.
De volta com o T-News, estamos aqui com a Ana Garcia, nutricionista, falando sobre alimentação. Como eu prometi no bloco anterior, vamos dar dicas para você que é pai, que é mãe e tem um filhinho em casa que só gosta de comer macarrão. Eu tô falando isso porque eu tenho. Então eu vou usar essa pergunta em causa própria, porque é muito difícil, né? A gente convencer a criança a experimentar coisas novas e comer coisas mais saudáveis. O meu mais velho tem essa dificuldade, a minha mais nova, graças a Deus até que não, ela já experimenta a coisa, adora comer um alface misturadinho com alguma coisa, então ela já tem esse tonzinho um pouco mais light, digamos assim, né, na alimentação dela. Mas o mais velho é sempre uma tortura. E aí, Ana, quem tem uma criança em casa que está com um pouco de sobrepeso e tudo mais, como é que a gente faz, né? Quais são os vilões, principalmente, escondidos na alimentação da criança que os pais podem começar a mudar? Perfeito. Então, como a criança, ela tá numa fase, num ciclo ali da vida que é muito sensível, a gente não vai começar com uma restrição de forma alguma, tá? Então, ter o acompanhamento de um profissional é bem importante, porque dependendo da fase ali da criança ou da adolescência, a gente não vai priorizar uma perda de peso, e sim uma qualidade dessa alimentação, tá? Até porque a criança tem o estirão, né, que a gente fala, então é muito perigoso você querer com que ela perca peso antes desse estirão, e pode ser que depois ela ainda fique, né, abaixo do peso, tenha algum problema ali em relação à nutrição. Quem são os vilões, né? Essa é a segunda pergunta. Bom, primeiro de tudo, alimentos ultraprocessados. Então, o nosso guia alimentar para a população brasileira, praticamente ele fala sobre isso, sobre alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados. Então, é evitar tudo que a gente for desembalar. Né? Uhum. Então, aquelas bolachas recheadas, salgadinho, o próprio chocolate, que esses chocolates que a gente tem visto hoje no mercado, nem chocolate é mais, né? Pura gordura. Nossa, e tudo pura mais, gordura. Né? Então, assim, é você priorizar a comida de verdade, né? As frutas, o arroz, um feijão, uma alimentação simples. E eu gosto muito de dar a dica das crianças se envolverem no preparo. Seja ali no preparo de um sanduíche natural, seja mexer um bolo de banana gostoso que, né, os pais estão fazendo, porque quando as crianças participam desse processo, elas têm mais interesse pela comida. Então, é muito mais fácil de você introduzir alimentos que geralmente ela não gostaria de provar. Isso vai um pouco da criatividade do pai também, né? De brincar um pouco mais com a criança, de aos poucos ir experimentando, né, dar um desafio para a criança, olha, hoje você experimenta isso e aí eu te libero para você brincar 1 hora no videogame, enfim, você tentar mexer com o interesse da criança em comer melhor, né? Exato, então, além disso, não adianta, né, as crianças, elas se inspiram muito também nos pais, elas olham e elas espelham muito do que elas veem. Então, em consultório, a gente vê muitos pais que chegam com essa demanda da criança comer mais salada, comer mais frutas, mas os pais não têm esse hábito. Né? Uhum. Não tem disponível em casa. Então, é muito importante que a família toda tenha esse processo de uma alimentação saudável. Isso faz com que seja muito mais fácil, né, introduzir esses alimentos para a criança. E, como eu comentei, fazer com que ela participe. No guia que a gente tem para crianças menores de 2 anos, inclusive, também brasileiro, a gente tem várias dicas de como que as crianças podem começar a conhecer esses alimentos e, a partir dessa idade, como que a gente pode introduzir ela na cozinha. Então, quando a criança é menor, você pedir ajuda para montar a mesa. Colocar o prato, colocar o garfo, colocar a faca. Depois ela pode ajudar no tempero, pode ajudar só naquela parte final, até que ela fique adolescente e consiga fazer também as suas próprias refeições. Isso faz toda a diferença no processo. A gente está chegando na época do carnaval, todo mundo já indo para o mercado, comprar 10 quilos de costela, 5 de picanha, 8 de contrafilé e tudo mais. Vamos falar da carne vermelha. Porque assim, para muita gente, seja por um motivo até da questão do trato com os animais, alguma coisa nesse sentido, muita gente se preocupa, seja por um motivo realmente de pensar na saúde, tem evitado carne vermelha. Até que ponto é saudável, não é? Tem que consumir um pouquinho, não tem? O que você diria? Né? Não vamos demonizar o assunto, porque acho que muita gente gosta, o brasileiro ainda tem o costume de comer muita carne, né? Mas dá para reduzir e isso é melhor? O que você pensa? Então, hoje a gente tem também, né, a Associação Americana de Cardiologia, há um tempo atrás, colocou quais seriam os principais alimentos que podem ocasionar algum problema cardiovascular, alguma complicação na nossa saúde, inclusive de câncer de tumores. E a carne vermelha estava ali entre os primeiros alimentos.
Então, o que a gente fala? Claro, ela faz parte da nossa rotina, né? Ela tem sim seus benefícios, tem como a gente incluir numa dieta saudável, mas não todos os dias em almoço e jantar. Então, você ir alternando, né? Então, não tem problema aquele churrasco delicioso que a gente tem final de semana, mas durante a semana, tente colocar um frango, um peixe. A gente não tem tanto costume em cidades que não são litorâneas, né? A gente consumir o peixe, mas introduza o peixe na sua dieta, às vezes no jantar, algo mais leve. A nossa recomendação é essa, que você não coma todos os dias em quantidades muito grandes. Gente, muito obrigado, Ana, então. Agradeço muito a sua visita aqui com a gente. Estamos chegando ao final do programa. Voou, né, nossa entrevista. Eu tinha, olha, mais uns 8 tópicos aqui para lidar com você. Mas o bom é isso, quando fica aquele gostinho de quero mais, né, na entrevista, volta. Porque a gente volta a tocar nesse assunto. Muito obrigado. Ótimo carnaval para você também. Para todos nós. Obrigada. Obrigado você, ouvinte da Rádio T. A gente volta na segunda-feira. Bom começo de carnaval. Vai leve, hein, pelo amor de Deus. Se você vai pegar a estrada, vai com calma. A praia não vai sair do lugar, tá bom? Se você for viajar, vai na boa, sossegado, que você vai curtir o carnaval de uma forma muito melhor, com a mente mais em paz, inclusive. Valeu demais, a gente volta então na segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar sobre hipnoterapia aqui no programa, que é muito legal, uma especialista no assunto, e essa técnica tem ajudado muita gente a controlar a ansiedade, se livrar um pouco da depressão, ter uma vida de autoconhecimento muito melhor. É muito bacana esse tema, hein? Não perca. Ótimo fim de semana para você. Segunda voltamos. Até lá.